Segunda-feira, todos os atos, tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu percebo, que eu sinto, e todo esse toque de Deus no meio de toda essa vivência é instrumento, material, adubo para a gente ir construindo um texto. E esse texto que eu gostaria de falar hoje é justamente sobre algo que nós temos vivenciado na nossa vida. Nós somos, e aí os sociólogos, os homens que pensam as estruturas e as camadas e organizações da sociedade, dizem que nós estamos vivendo a época da sociedade midiática, né? O que é isso, pastor? É a sociedade movida pela mídia, com seus instrumentos, né? E daí você entenda a internet, e da internet você abre uns 4 links e você vai ter o Facebook, você vai ter o Google, você vai ter outros instrumentos de informação, os próprios canais de televisão, enfim, uma sociedade midiática, que o tempo inteiro essa sociedade, ela é uma sociedade bombardeada por notícia. Ou você está vendo e ouvindo alguma coisa, ou você está ouvindo outras coisas por ondas médias e curtas pelo rádio, ou você está linkado, ou você está plugado em alguma coisa, quer com o seu laptop, seu computador de mão, quer pelo seu aparelho celular, que hoje já vem com todas essas funções de você estar ligado, conectado. Você liga o celular, alguns até já abrem e já mostram as mensagens do seu e-mail, já mostram as pessoas que estão com você, quem está no Facebook, o que tem, o que houve. Alguns você percebe, eu ando e fico olhando. Você anda dentro de um ônibus hoje, antigamente você andava dentro de um ônibus e via as pessoas tudo com aquele tal de Walkman, Discman, agora hoje é o celular ligado aqui, ou agora não, agora é todo mundo aqui, ó, todo mundo, né? Tem uma colega minha que ela mexe no celular, eu penso que ela está rezando, que ela fica fazendo o Pai Nosso, fica fazendo assim, né? Ela ainda está aprendendo a mexer nisso, procurando. Então as pessoas estão ali, e por incrível que pareça, estão linkadas em tudo que está acontecendo. E o que acontece? Essa sociedade são os problemas que nós temos, e aí vai, os nossos filhos que já nascem dentro dessa estrutura, e que às vezes nós não temos condições de entender algumas coisas, que você fica vendo ali, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Se deixar não sai do quarto, se deixar fica só ali. Então são coisas que precisamos de ver. Então dentro disso, isso está falando alguma coisa conosco. E o que nós estamos falando através disso? O que nós estamos ouvindo através disso? Como nós, como cidadãos do século 21, com certeza, se Jesus viesse nessa época, tivesse o Kairos e o crono, que é o tempo de Deus no tempo do homem, na plenitude dos tempos para a vinda do Filho do Homem, né, se manifestar para revelar o plano de salvação de Deus, ele usaria todos esses instrumentos aí, com certeza. Era antenado com tudo isso daí e falaria a respeito disso e dentro disso para aqueles que estivessem dentro desses instrumentos. Então é muito importante a gente estar ligado, muito ligado. E eu tenho visto muita coisa, eu vou falar com a minha igreja, eu preciso de falar com a minha igreja sobre isso. Há poucos dias eu tive que tirar uma pessoa, ir lá no meu negócio lá e cancelar a amizade, porque eu estava recebendo coisas que alguém me mandou uma mensagem: pastor, o senhor está vendo o que está acontecendo aí no seu Facebook? Eu falei: não, não estou sabendo não. Aí quando eu abri, que eu vi, estava um negócio repetitivo, eu falei assim: meu Deus, realmente, né? Convite para a noite das vadias, noite da desocupada, noite disso. E eu achei interessante que eu não vi ninguém falando nada, ninguém falou nada. A gente às vezes não pode falar, porque esse campo é um campo aberto, mas você pode fazer uma coisa: você vai lá e corta, você vai lá e freia. Precisamos dessas atitudes. Ei, não deixe sua mente buscar
essas coisas não. Precisamos dessas atitudes para que nós, também tenhamos um campo ali totalmente bom. Então tome muito cuidado com isso. A gente sabe, um link que você abre, algo maldoso e de forma maliciosa que você faz. Desse mundo aqui, e como eu vivo entre o púlpito e a sala de aula, não tem jeito, a minha vida é isso. Há poucos dias os meninos criaram o Coralina UFC Combate. Estavam marcando uma briga cada dia da semana. A pauleira rolava numa praça do lado da escola. E engraçado que só teve fim quando uma mãe foi lá porque a filha tinha perdido o óculos. E aí ela me procurou, queria falar comigo, com o coordenador e tal. Eu falei assim: olha, vou falar para a senhora, sua filha não perdeu o óculos na escola não que eu quero o óculos da minha filha é de grau, que o óculos é caro, eu custei fazer isso, vocês são responsáveis. Mãe, sua filha não perdeu o óculos aqui, e a mãe é evangélica, a família toda evangélica e tal. Eu falei: mãe, não foi. É que vocês estão escondendo? Eu falei: não estou escondendo nada. O que eu tenho para dizer para a senhora é que a sua filha perdeu o óculos numa briga. Como é que vocês não me avisaram nada? Eu falei assim: olha, da escola, quando a escola, do portão da escola para fora, não é nossa responsabilidade. Olha que coisa. Aí estamos conversando e fui atrás da outra menina que tinha brigado para conversar enquanto a diretora conversava com a mãe. E no meio do caminho um aluno fala comigo assim: professor, eu filmei a briga toda. Peguei meu celular: cadê seu celular? Me dá seu celular aí nessa hora, Aí foi lá, mostrou, aparece a briga todinha. Aí eu fui, levei o computador, coloquei um cabo no celular do menino, coloquei no meu notebook e falei. Aí a mãe brava, esperei ela ficar bem brava mesmo. A hora que ela estava quase querendo quebrar tudo, eu falei: senhora está sentada, agora está de espera aí. Girei o notebook para o lado dela, falei: senhora está preparada? Que a minha filha é santa, que a minha filha é isso. Olha, pá, vem lá pronto. Aí passou, ela só abaixou e foi vendo o que acontece. Eu estou dizendo isso porque quando colocaram isso lá, depois disso tudo que foi apurando, que acabou, os pais foram lá e um pai corajoso foi em todas as salas pedir desculpa do filho que organizou. E ele estava, presta atenção, ele pegava as meninas e só as meninas que brigavam, era o UFC feminino. Aí ele tinha um grupo para falar mal das outras meninas. Aí fala para outra menina, mandava uma do sétimo falar com uma do sexto, que a outra era piriguete, que ela tinha saído, tinha ficado com outro menino da oitava, que tinha ficado com o do nono e tal. Quando viu o negócio, aí ele já estava mandando mensagem para todo mundo: o pau vai quebrar lá fora, fulano briga hoje. Já estava todo mundo. Cometia uma loucura violenta de sair correndo atrás de gente lá com a diretora para apartar a briga. Por causa de quê? No final da história, o que aconteceu? Isso ficou gravado. Aí vai lá, foi no Google, foi não sei aonde, tem lá umas formas, registrou tudo, tirou, mas de vez em quando volta. Por que volta? Porque alguém gravou e de vez em quando alguém vai e joga de novo na rede. A gente tem que tomar preocupação, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não esteja envolvido nessas coisas. E às vezes não é de brincadeira não. Você está no meio do grupo, você está no meio da turma. Mas pastor, o que isso quer dizer com isso para nós como igreja? Já chego lá. Isso é só uma pequena ponta do iceberg das problemáticas dessa sociedade que ela vive hoje dentro destes instrumentos que não sabem fazer uso. Não falando para outras coisas. E o apóstolo Paulo, eu quero hoje buscar o testemunho, a fala, a teologia e a vivência do apóstolo Paulo para nos ajudar, para nos nortear numa forma de viver
com esses conceitos hoje, moderno e pós-moderno, com toda essa tecnologia, mas de forma sábia. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses 4, de 8 a 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. O apóstolo Paulo está se colocando como referência quando ele está escrevendo para os filipenses. Por que ele escreve isso? É um homem totalmente que ele sabe se colocar diante da sua sociedade, e já naquela época ele já trazia valores profundos para que pudesse ser vivido. E aqui, vamos ver essa teologia de Paulo. Por que ele fala isso? Com que autoridade? Olha só, abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e vamos entender por que Paulo fala isso aqui para os filipenses. Como eu marquei tudo aqui com os cartãozinhos, para me ajudar, algumas técnicas para você poder separar. Então vamos lá. Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, prestem atenção, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Isso é que o apóstolo está falando, o que de melhor, e ele vai dizendo. Agora vamos avançar. 1 Coríntios 4, versículo 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Aí você recorre ao texto já lido, e agora também vamos para os 9, 27, aonde ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Mais adiante no 11:1 ele vai dizer: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está o que muitos hoje estudam e falam dessa teologia paulina, que é viver uma vida que transmita algo que você tenha dentro de você. E justamente por isso que ele fala, finalmente, irmãos, e ele vai dizendo por que ele vivia isso. Com isso nós pretendemos que esse texto mostre, preste atenção por favor, que nem tudo o que ouvimos e vemos nesse contexto que nós estamos vivendo hoje é verdade. Também pretendemos, dentro dos objetivos, clarificar que precisamos fazer uma triagem de tudo que ouvimos. Também conscientizar de que devemos aferir a fonte das informações que recebemos. Quem falou, quando falou, por que falou, tem credibilidade quem falou? Também precisamos de compreender que jamais devemos passar à frente notícias duvidosas, maliciosas. Lembrar que os ouvidos são portas abertas para a alma. Conforme o que ouvimos,
e internalizamos, deixamos a nossa alma numa UTI, tá? Agora eu quero dialogar com as pessoas da saúde da alma, pessoas que cuidam da alma. Tem pessoas que vivem doente e não sabem por quê. Não é porque comeu alguma coisa estragada, não é porque as coisas estão dando errada, é porque só vive no meio de pessoas cuja fala é uma doença, é um pessimismo, é uma malícia e uma maldade muito profunda, mas vive emprestando os seus ouvidos e a sua alma com certeza vai ficar enferma. Dito isso, conclamo a todos dentro dessa mensagem a nós procurarmos uma maneira, um cotonete que não limpa com as suas hastes só essa parte externa, mas que limpa o nosso interno, o nosso cognitivo, a nossa capacidade de ouvir, entender, retirar, não assimilar, porque isso é o que tem acontecido nos últimos dias. Paulo demonstra uma teologia de astúcia, uma teologia de vivência realmente tranquila. Tem muita gente doente, inquieta, passando insônia pelo que vê e pelo que ouve, no meio desta sociedade que vive o tempo inteiro bombardeando. Além disso, nós temos os instrumentos, as antenas parabólicas ligadas o tempo inteiro, com as suas falas, com seus jeitos, com as suas formas de se expressarem, que também acabam nos influenciando. O apóstolo Paulo diz: no meio de tudo, eu sou um imitador de Cristo. Por isso, sede meus imitadores. Aprendemos dentro dessa fala que se você se inclina para ouvir pessoas desqualificadas, não aprenderá nada de bom. E aí eu fiz uma paráfrase aqui, com diga-me com quem tu andas, eu coloquei: diga-me a quem tu escutas, que eu conhecerei de onde vem a tua fala. E é isso, nós muitas das vezes falamos daquilo que nós estamos ouvindo muito, e precisamos de tomar cuidado com isso. Então, você está ouvindo o quê? De quem? Em que lugar? É isso que alimenta sua mente e vai desembocar nas ações. Se você ouve e não pratica o que a palavra de Deus ensina, torna sem crédito e você uma pessoa de caráter deformado. Como eu disse aqui, uma pessoa que é conhecedora da palavra de Deus, que conhece as pessoas às quais ela se relaciona, ela é capaz de enviar coisas, mesmo depois de ser avisada, que não tem nada a ver, que denigre, que mancha, e aí que leva o evangelho para onde? Leva o evangelho para onde? Se a sociedade, no momento de crítica, ela soube se portar com uma crítica à corrupção e à maldade, mazela e malignidade da política, como que um cristão não consegue mais ser sensível, ser sensibilizado com aquilo que ofende? Ofende! Não, e a gente tem essa mania. É meu amigo, é minha amiga, é gente chegada, eu não vou falar nada. E muitas das vezes nós precisamos de chegar e falar. Não é mandar recado, não. Precisamos de ter essa capacidade, de falar. Também não precisamos de falar como guerra, mas falar o que se deve ser falado. Conforme Hebreus 4:12, precisamos de vivenciar uma vida e uma fé que nos torne como exemplo. Se você empresta seus ouvidos aos críticos e murmuradores, contenciosos, pessoas amargas, vingativas, insatisfeitas, com certeza, em pouco tempo você se tornará e tão amargo se tornará como fel. Já viu gente assim? Nossa, a vida nada presta. Fulano, aquela pessoa eu quero que morra.
Beltrano me magoou, me feriu, nem toca nesse nome. Eu quero que vá para o inferno, eu quero que um caminhão passe por cima, eu quero que seja infeliz. Pessoa amarga, contaminada, essas fontes desses programas que vão atrás de cavar só a podridão e a loucura e externar. Pessoas insatisfeitas, né? Que nunca está satisfeita com nada. O dia está ensolarado, ai que sol, a chuva, que chuva horrível, devia estar, ai que vento, ai que coisa, esse almoço não sai, mas hoje só frango, não acredito, isso de novo, não acredito. Uma pessoa que o tempo, se você pensa levantar de manhã e começar a ouvir isso, não vai dar certo, mas eu quero, por favor, além de não escutar, não fique perto dessas pessoas e jamais compartilhe o que você tem. O que ela vai dizer? O que ela vai dizer? Muito bem, com certeza. E outra coisa, eu me lembro quando eu comentei num grupo de pessoas numa mesa, que eu havia passado no concurso. A pessoa virou e falou assim: também, concurso no Valparaíso, que não vale nada. Aquela hora eu não sei se eu contei até 1000, porque é muito rápido a gente contar até 1000, foi logo 1000 de uma vez e sair do lugar, entendeu? Mas eu já saquei e já sabia. Então, olha como é que é as coisas. E pasmem, essa pessoa está lá até hoje de contrato. E por incrível que pareça, trabalhar na minha escola depois que eu estava em outra escola. Então, tome cuidado com isso. Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Não faça isso, como ele disse aqui em Filipenses 4:9, o que de melhor você tem ouvido. Isso traz saúde. Já pensou? O que o diabo queria? E o que essas fontes inspiram? Poxa, podia ter passado no outro concurso. Poxa, e a gente começa, né? Mas só que esquece que é um degrau para a gente alcançar o maior. E outra coisa, hoje no Brasil, qualquer lugar, qualquer concurso, meu amigo, para você passar, você tem que ralar. Tem ou não tem? Tem. E aí você começa a diminuir a sua vitória, diminuir você. Tome cuidado. Eu fico vendo, tem gente que tem pessoas que elas vivem na vida derrotada, tudo não presta. Aí chega, você está num dia bem, você está feliz, ela começa: aquele marido meu não presta, isso não vale nada, já estou cansado, não dá. Daqui um pouquinho você está respirando aquele ar, sem querer você já está com aquela mente, com aquela coisa ruim dentro de você. Por isso que é saúde para você. Sempre que ouvir algo que deprecia ou mancha alguém, não passe para a frente. Utilize as 3 peneiras. Se passar nas 3, né? Primeira peneira que você passa é: se fosse comigo, eu faria a mesma coisa. Outra peneira. Isso é importante e que eu tenho que passar para frente, porque isso vai ajudar outra pessoa. Se já esbarrou nessas 2, e segundo o autor dessas peneiras, você só pode falar se passar nas 3. Se não passar, não passe para frente. Não passe para frente. E a última é: vai edificar? Então por aí você vê o que você anda escutando. Não deixe que seus ouvidos sejam lixeira dos outros. Como tem isso? Olha, quando você pega uma pessoa amarga, uma pessoa vingativa, uma pessoa extremamente insatisfeita e vorazmente crítica, aquela que pega uma pessoa, ela destrói rapidinho, né? O que você está fazendo? E tem gente que é assim, aonde ela chega, ela quer passar aquilo para todo mundo. Ela quer que todo mundo, né? Quase que todo mundo saiba daquilo, vivencie aquilo, participe daquilo que não presta.
O que você está fazendo? Servindo de lixeira. Servindo de lixeira. Então saia fora. Não dê ouvido. Não dê ouvido. E a gente precisa de discernir quando a pessoa está falando porque está angustiado e precisa de uma ajuda. E um detalhe, não tente convencer essas pessoas, não tente, porque não vai adiantar. Quanto mais você tenta convencer, mais ela quer provar essa questão de que tem que passar isso. Então tome cuidado. Eu falo com meus colegas aqui, com as minhas colegas de trabalho, principalmente nesse mundo que a gente vive, tem gente de todo jeito. Uma pessoa, por incrível que pareça, você faz um projeto bom, e sempre é assim que acontece. Uma pessoa totalmente contrária, que não aceita, que não vê mais razão de viver, porque tudo está contaminado, tudo está perdido, o sistema está dominado. Essa pessoa é capaz de quebrar o ânimo de todos e levar, se brincar, a zero. Depois de discutido, depois da coisa já está para ser colocada em prática, essa pessoa começa. Por isso que a gente, nesse mundo, tem que estar muito bem firmado no que a gente quer e no que a gente é. Estão me ouvindo? E sem a fé é impossível. Sem a fé. O apóstolo Paulo fala que quando ele foi falar para esse pessoal, que era um campo de filósofos que queriam sabedoria, ele foi munido da fé em Cristo Jesus. Se encheu disso, sabia que ele era fraco, sabia das suas limitações, tanto que ele fala: em fraqueza fui até vocês. Imagina as dúvidas. O apóstolo Paulo, ele era no início da carreira dele até no final. Ele não era aceito conforme a comunidade por nenhuma. Os judeus, porque o consideravam traidor, porque ele pertencia ao Santo Sinédrio, trabalhava com o sumo sacerdote, era uma pessoa que estava ligado a tudo, tanto que recebeu cartas para prender os novos cristãos da nova fé. E entre os cristãos ainda tinha alguns que o viram perseguindo, prendendo, que não acreditava na conversão dele. Imagina como Paulo ia falar com essas pessoas. Eu estou falando aqui de testemunho vivo, não é de testemunho de gente aí que anda fazendo 1001, não, e depois quer mostrar que tem fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala para não ficar desqualificado, e ele vai mostrando isso. Já estamos terminando. Cuidado com os pombos correios que levam e trazem informações que não edificam, só trazem contendas. O estilo é simples. Você chega à pessoa, você viu, pronto, ele abriu um link na sua mente. Viu o quê? Estão dizendo, outro abriu, e agora são duas janelas abertas. Estão dizendo o quê? De novo, fulano, Beltrano, foi isso, foi aquilo, e quando vê, a coisa está feia. Não é diferente no nosso meio cristão, não é. Tome cuidado. Às vezes uma pessoa pode falar uma coisa de forma amarga, pode denegrir o outro, até no nosso meio, pode, num dado momento da vida, estar totalmente insatisfeita, né? Com algumas coisas, não é nem com a pessoa, mas transmite o quê? Diz o quê? A gente tem que ter sabedoria para discernir, Cuidado com esses pombos correios, cuidado. Quando você chega, alguns vão voltar agora para os seus trabalhos. Eu estava pensando nisso. Essa semana foi uma semana pedagógica, a gente só preparando. Então todas as notícias chegam no ambiente de trabalho. Você viu? Isso, né? No nosso caso, a prefeitura, aqui no GDF, o governo, a regional, isso, aquilo, e desmonta a gente. Quem trabalha nos seus serviços diz: o chefe, o gerente, fulano, Beltrano. Passe nas três peneiras, amém? E fique com o que o apóstolo Paulo fala:
Grave isso no seu celular, de vez em quando, busque isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E o Deus da paz será convosco. Os ouvidos são membros essenciais e pedagógicos no aprendizado. Use-os corretamente. Toda a nossa cognição, ela começa a se desmembrar, o aparelho cognitivo, a partir do que a gente ouve. A partir do que a gente ouve. Desencadeia um monte de imagens, de sinapses, de pensamentos novos, de emoções, de desejos, a partir do momento que a gente ouve. Pergunte: quem está falando? O que está falando? Por que está falando? Agora imagina se você já estiver totalmente angustiado ouvindo essas coisas. O que vai acontecer? Então, cuide da sua alma, cuide dos seus ouvidos. Deixa eu achar aqui o que eu escrevi. Então aqui você passa a dizer, né? O que você escuta é o que marca a sua fala. Então deixe Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Quando você estiver triste, quando você foi duplamente ferido ou machucado, triplamente injustiçado, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. E tome cuidado até com quem você partilha, porque não fica bem. Entregue nas mãos de Deus. Confie em Deus. E use a palavra de Deus como verdadeiro cotonete para limpar todas as palavras malditas que você já ouviu. Todas. Use a palavra de Deus. Amém? Fale a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Coloque na sua mente e no seu coração como uma poupança, como um depósito, para que quando você estiver neste mundo, plugado, conectado, todas essas parafernálias desta modernidade, você não seja um instrumento corrompido e corruptível, mas seja um instrumento abençoado de Deus, que edifica, que abençoa, que fala bem, que engrandece, que enaltece, que elogia, que eleva, que aponta os feitos bons e diminui os ruins. Como disse um escritor certa vez: escreva as ofensas na areia do mar, porque a água vem e leva, e escreva os feitos que as pessoas boas fazem nas pedras, no mármore, para que fique para sempre gravado. Porque toda vez que a gente é tocado e, diante dessas coisas ruins que a gente ouve, o que a gente vê são as coisas boas. São as coisas boas. Aí você não se arma, não se prepara para o mal, mas se prepara para o bem. Amém? Se prepara para o bem. Então, pedagogicamente, se esse humilde pastor pôde falar alguma coisa aqui nesta noite
que seja essa, que Deus traga saúde para os seus ouvidos, que Deus aperfeiçoe a sua mente, amém? Que Deus aperfeiçoe o seu modo de ouvir, que Deus abençoe a sua audição, e que você seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amém? Paulinho, você hoje estava conectado com o pastor, viu? Eu falando aqui e você procurando os adjetivos aí. Olha. Olha o que esse menino disse. De murmuração todo mundo é profissional. Pronto, Paulinho, você pegou o meu rascunho aqui e resumiu tudo. Pronto. Vamos louvar a Deus, amém?